A gente tem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1, que é esse que começa mais jovem, que não é associado à genética, é uma doença autoimune, né? Normalmente o pâncreas é agredido por anticorpos e esse perfil, ele normalmente, né, ele é dependente da insulina. Na realidade, o indivíduo que tem diabetes tipo 1, ele vai precisar usar insulina. Mas existe diabetes tipo 2, que é esse da maturidade, da pessoa adulta, com mais idade, que tem história familiar, e esse sim normalmente está associado à obesidade. Então, quanto maior a obesidade, associado a esses outros fatores de risco, sedentarismo, história familiar, mulheres que tiveram na gestação diabetes gestacional ou que geraram filhos com peso acima de 4 quilos, elas têm mais risco de, com a idade, se tornarem diabéticas. E o próprio envelhecimento, ele já é um fator que também aumenta esse risco. Então, como a obesidade é diretamente linkada ao diabetes tipo 2, esse que não é dependente da insulina, a perda de peso ela pode induzir a remissão. A gente nunca diz cura, né? Mas a gente pode dizer que o diabetes entrou em remissão. Então, nós temos estudos mostrando que uma perda, por exemplo, de 15 quilos pode reverter o diabetes em 85%. Né? Também o estilo de vida, a perda de peso, aliada à dieta e exercício, ela também previne o diabetes. Né? Nós temos um estudo também que é o DPP, Diabetes Prevention Program, que é um estudo que mostrou que indivíduos que praticam atividade física regular, pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbia de moderada intensidade. O ideal também é associar 2 dias de exercício resistido, de musculação, usando o próprio peso do corpo, ou usando elástico ou algum aparelho. A associação do exercício resistido 2 vezes por semana, mais o aeróbio 150 minutos, também previne o diabetes em quase 60%. Eu acho que é um dado bem importante, né? Óbvio que também aliado a uma alimentação saudável. Também um outro dado que nós temos é desses novos medicamentos para a obesidade, que também impedem a evolução para o diabetes. Como eles originalmente eles vieram como mecanismo de ação intervindo no diabetes, eles também ajudam em pacientes com obesidade que usam corretamente medicamento a diminuir o risco dessa obesidade causar diabetes. O diabetes é uma doença crônica silenciosa, né? Os pacientes com diabetes cronicamente descompensados, eles aumentam o risco de ter complicações crônicas do diabetes. Nós chamamos de complicações tardias do diabetes, que envolvem tanto complicações que nós chamamos de macrovasculares, são das grandes artérias da nossa circulação. Isso aumenta o risco de AVC, de derrame, aumenta o risco de infarto do miocárdio e aumenta o risco de obstrução das artérias periféricas, das pernas principalmente, muitas vezes levando a amputações. Além dessas complicações macrovasculares, existem as complicações microvasculares, que estão na dependência de lesão dos pequenos vasos. Então, nós podemos ter complicação de retina, né, podendo levar até a cegueira. É importante o exame oftalmológico de rotina para detectar pequenos pontos de início dessa lesão dos olhos para se tratar precocemente. A gente pode ter lesão dos rins, levando à insuficiência renal, né? E a gente pode ter lesão dos nervos periféricos, levando ao que a gente chama de neuropatia. Essa neuropatia associada ao problema vascular também aumenta o risco de amputação nesses pacientes. A boa notícia é que o diabetes bem controlado diminui muito o risco. Hoje, com a tecnologia que se tem de controle de diabetes, com as novas medicações, com controle dentro das metas que são estipuladas, a gente consegue minimizar muito esse risco, praticamente prevenir essas complicações. Então é importante quem tem diabetes consultar regularmente com o seu médico, ter um controle adequado da sua doença para evitar essas complicações.